Então esse vídeo ele vai trazer um, um breve resumo, né, uma análise sobre o que antecede a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 e como foi então essa transição, tá, nesse período aí que vai ser bem conturbado, né? E também trazer um pouquinho características aí do período chamado de República da Espada, que vai de 1889 até 1894, e ver algumas características aí do governo do Deodoro da Fonseca, né, do Floriano Peixoto nesse período. Tá? Então vamos ver aí algumas causas da proclamação, né, primeiramente. Então, primeiro a gente tem que analisar uma crise da monarquia, né? Então, o sistema monárquico brasileiro ele encontrava-se desgastado, né, e era questionado por vários setores da população brasileira. Né? Por exemplo, o exército não aceitava mais a corrupção dentro do governo monárquico. Né? Algumas imposições aí feitas pelo imperador também eram questionadas pelos militares, e aí nós podemos destacar aí a proibição de oficiais do exército brasileiro em se manifestarem então na imprensa sem autorização do ministro da guerra. Outra causa aí também bem agravante, né? Os membros da Igreja Católica Brasileira também estavam descontentes com o governo de Dom Pedro II, pois havia muita interferência, né? Real assim nos assuntos religiosos. Né? Outra causa, a monarquia era um sistema enfraquecido no contexto mundial, né, do final do século XIX. Muitos países importantes aí pelo mundo, né, já haviam adotado a república, que possibilitava aí uma maior participação política dos cidadãos. No Brasil, então, a classe média, estudantes, profissionais liberais, simpáticos aí ao regime republicano, passaram a fazer oposição à monarquia brasileira, né? E queriam a implantação, então, de uma república, para que pudessem ganhar poder, influenciar mais nas decisões políticas, né? E também administrativas do país. Dentro disso também havia um grande descontentamento aí dos fazendeiros conservadores, não podemos esquecer, né? Antes adeptos aí da monarquia, esses agricultores eles retiraram o apoio político que davam à monarquia, principalmente aí após a abolição da escravatura em 1888. Então esses fazendeiros eram proprietários de grandes quantidades de escravos e não receberam aí indenizações do governo após a abolição. Então, essa aí é um dos fatores aí que os fazendeiros mais na ala conservadora aí abandonam Dom Pedro II. Outra, né, causa, os setores aí progressistas do Brasil eram contrários a uma série de situações mantidas pelo regime monárquico, né? Aí nós podemos citar alguns aí, o voto censitário, a falta de justiça social, a miséria, ensino público para poucos, elevado índice de analfabetismo, né, lá em cima. Né? Outra, né, causa muito importante também aí para destacar, crise econômica em que o Brasil se encontrava também influenciou na proclamação da República, né? Pois fez com que aumentasse aí o descontentamento da população brasileira. E essa crise aí foi agravada com a Guerra do Paraguai, né? Pois o Brasil aí vai recorrer a empréstimos ingleses e com isso vai aumentando a sua dívida externa, né? E gerando inflação e gerando uma crise que a população sentia no bolso e sentia na mesa. Né? Outra, né? Causa, né, que também vem agora muito mais dentro de uma ideia de pensamento, né? A ideia do positivismo também vai fazer parte aí, né? O que é o positivismo, então? Ele é uma corrente filosófica aí que surge na França no século XIX e que ganhou uma força no Brasil no final desse século, né? Então, militares profissionais, liberais, intelectuais, aí defendiam os ideais positivistas.
Então, esses ideais, né, eles eram favoráveis ao regime republicano e, portanto, contrários à monarquia. Então, a inscrição, por exemplo, de ordem e progresso, né, na bandeira brasileira, que vai ser criada aí após a proclamação da República, reflete a importância do positivismo aí no processo republicano brasileiro, né? E dentro dessas causas todas aí, então, nós vamos ter aí a proclamação da República, né, no dia 15 de novembro de 1889, mas proclamada a República, as oligarquias brasileiras temiam a volta da monarquia, né? Por quê? Porque as oligarquias, as elites, né, mais conservadoras aí, sabiam que essa fase de transição poderia ser um momento de fragilidade política. Portanto, confiaram esta fase inicial do regime aí ao exército para garantir a instauração da república, né? Então, tanto os militares quanto os ricos cafeicultores da região, aí sudeste principalmente, né, não desejavam, né, de hipótese alguma, o regime, então, né, o retorno aí ao regime monárquico, né? E aí, com então a proclamação da República e assumindo o poder, então, ou dando o poder dessa república aí aos militares, nós vamos ter então a chamada República da Espada aí, que vai de 1889 até 1894. E aí dois líderes aí vão se destacar, que vai ser então o primeiro presidente da República aí, o Marechal Deodoro da Fonseca, e o vice então Floriano Peixoto, tá? Então, algumas características aí nós temos que trazer, então, nesse momento de transição aí, né, nesse início de república, né? Então, as ações voltadas para a transição do regime monárquico para o republicano. É uma das características, né? Então, tem que ter essa transição. Por exemplo, a instalação e consolidação das instituições da república, como né, o sistema eleitoral, adesão aos ideais do positivismo, né? Estabelecimento aí do Estado laico, a separação entre o Estado e a Igreja. Né? Isso aí até vai gerar muito pano para manga depois, né? Porque vai ter um grande levante aí por líderes messiânicos, né? E várias revoltas aí dentro do período aí da República Velha que vão acabar acontecendo. Mas aí já é assunto para um próximo vídeo. Manutenção das oligarquias agrárias aí no poder, principalmente dos cafeicultores da região sudeste, né? Então, dentro do governo então do Deodoro da Fonseca, aí, que vai de 1889 a 1891, então, foi decisivo assim para estabelecer essa garantia de transição, né? E resolver aí problemas mais urgentes, como medidas então principais aí para isso ser colocado em prática foi então a abolição das instituições da monarquia, anulação da Constituição de 1824, convocação de eleições para uma Assembleia Constituinte, né? Então, teve várias medidas aí para isso. E aí a gente pode destacar, né? A Constituição de 1891, por exemplo, que foi a primeira, então, Constituição da República que foi promulgada, né? Porque não podemos esquecer a de 1824 do Dom Pedro I, ela foi outorgada, ela foi colocada à força, né? Então, a primeira promulgada, então, 24 de fevereiro de 1891, ela apresentou, então, várias características aí que precisam ser destacadas, né? Estabelecimento, então, de uma república federativa, composto por 20 estados, na época, né, unidades da federação, possuidoras, então, de certa autonomia aí. Divisão da república em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, então aquele poder moderador, né, que o Dom Pedro tinha outorgado na Constituição de 1824, ela cai por terra, né? Manutenção da propriedade particular, aí também, né, uma medida, né, uma característica aí que é apresentada na Constituição de 1891, liberdade de pensamento e de associação, criação aí de sistema eleitoral com as seguintes características, né?
O voto era aberto, não secreto, e não tinham direito ao voto, então, as mulheres menores de 21 anos, mendigos, analfabetos, soldados, padres, aí, algumas características da Constituição. Após, então, o fim do período provisório aí, né, desse momento de transição no início, Deodoro da Fonseca se manteve no poder aí com os apoios dos militares, cafeicultores, políticos aí que representavam as oligarquias agrárias do país. Porém, foi um período muito conturbado e de grande pressão política, tá, pessoal? Então, a crise econômica era grande, e os militares deixaram de dar apoio ao governo após este fechar o Congresso, desrespeitando a Constituição e convocar aí novas eleições. E com pouco apoio político, então Deodoro vai renunciar em 23 de novembro de 1891. E aí, de acordo com a Constituição, né, se o presidente não completasse 2 anos de mandato, ao renunciar deveriam então ser convocadas eleições presidenciais. Porém, Marechal Floriano Peixoto assumiu o poder, né, ele era o vice do Deodoro, e não convocou eleições. E aí ele vai ficar no poder até 1894, tá? E aí o seu governo vai ser marcado uh, por alguns conflitos aí, dá para se dizer, né? Principalmente enfrentamento aí de revoltas, né? Como por exemplo a revolta da Armada, a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, né? Teve também adoção de medidas populares, redução dos valores dos aluguéis, redução de impostos sobre a carne, construção de casas populares, a forma de governar marcada pelo nacionalismo, teve algumas medidas econômicas aí protecionistas, né, visando proteger a nascente indústria brasileira, tá? Mas não foi o suficiente, né? Porque logo depois aí do governo dele até 1894 começa aí a República Oligárquica, né? A política chamada do café com leite. E isso nós vamos ver então num próximo vídeo. Abraço.